Boa tarde, tudo bem com vocês? A aula é do terceiro ano e é uma aula de história. Inicia-se na página 15. Vamos lá. A história do Brasil. A história do Brasil iniciou com a vinda dos portugueses para o Brasil, quando essa terra era toda habitada ainda pelos indígenas. Os indígenas chamavam a nossa terra de Pindorama, que significa terra de muitas palmeiras. Os portugueses tinham o objetivo de descobrir novos caminhos para fazer o seu comércio em outras terras e também apoderar-se das suas riquezas. Assim eles partiram em grandes aventuras, aventurando-se por longo tempo em viagens marítimas. Os portugueses, assim, em suas viagens, chegaram ao território do Brasil. Quando eles chegaram, eles avistaram um monte, e deram o nome a esse monte de Monte Pascoal. Por quê? Porque era a época da Páscoa. Mas quando eles embarcaram na terra, eles acharam que tinha chegado numa ilha e deram nome a essa terra de Ilha de Veracruz. Aí, eles desembarcaram, começaram a pesquisar, andar com os índios, e logo eles perceberam que se tratava de uma terra. Então, eles ergueram aqui uma grande cruz e rezaram a primeira missa nesse nosso território. Guiados pela fé, ao perceber que não se tratava de uma ilha, aí eles registraram a nossa terra como terra de Santa Cruz. E o tempo foi passando, e na época em que os portugueses chegaram aqui no litoral, o litoral todo era coberto por grandes florestas, e aqui habitavam os indígenas. E eles conheciam uma madeira que chamava essa madeira de Ibirapitinga, palavra criada pela junção de Ibirá, que significa pau, e Pitã, que significa vermelha. Mas os portugueses deram o nome a essa madeira de pau-brasil, porque a cor dessa madeira lembra o vermelho do fogo, o brasa ardente. Por essa razão, o nosso território passou a ser chamado de Brasil. Esse é o nosso registro e a história do registro do nosso território. A chegada ao novo território ficou conhecida entre as nações. Por quê? Porque os portugueses tinham o hábito de registrar em diários e cartas todas as suas aventuras. E esses registros foram muito importantes para contar a história do nosso Brasil. Foi o escrivão Pero Vaz de Caminha quem elaborou uma carta que narrava ao rei de Portugal todos os acontecimentos que aqui ele observava. O jeito de viver dos seus habitantes, o que existia, né? E aí ele foi observando, escrevendo e marcando. E essas palavras, esses registros, é muito importante para os historiadores e também para nós conhecermos as primeiras histórias do Brasil. Ok? Agora nós vamos responder as questões da página 17, meus amores, e da página 18. Boa aula!